Olá, você está no canal Ide Pregai, audiobooks e devocionais, e hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse, de Judge Jacobs. Estaremos lendo o capítulo 2, Uma Nação Passiva e Insensível. O seriado televisivo de comédia The Andy Griffith Show com Andy, Opie, Barney Fife, Goober e Gomer Pyle ainda é, sem dúvida, um dos meus favoritos. Os episódios sempre começavam com um ilustre e animado assobio, enquanto os atores Andy e Opie, muito agradável e alegremente, caminhavam sobre uma estrada campestre com suas varas de pescar em seus ombros, sorrindo, muito felizes. Um outro seriado favorito para mim foi Lassie, a Collie lindinha que estava sempre salvando alguém e ajudando pessoas a se livrarem de problemas. Os pensamentos que vêm à minha cabeça são de uma época saudável, a inocência, a simplicidade e a alegria de sentar e assistir algo prazeroso com sua família sem medo de constrangimento ou repulsa. Eu estou velho bastante para lembrar-me do programa The Ed Sullivan Show. Está certo, agora eu realmente estou revelando minha idade. Ed Sullivan recebia muitas atrações em seu programa, que variavam de espetáculos musicais e atrações circenses. Eu também recordo os tempos em que o Elvis Presley surgiu no cenário da cultura popular. Elvis foi a este programa e agitou e mexeu seus quadris na sensação do momento, que ficou rotulada como rock and roll. Nessa época, muitas pessoas consideravam esse gesto obsceno. A aparição de Elvis nesse programa despertou o protesto do público através da audiência. As pessoas estavam horrorizadas por aquele tipo de comportamento ser mostrado na televisão, e o público exigiu que tanta vulgaridade e promiscuidade não pudesse ser permitida na televisão. Após essa reação, as câmeras foram proibidas de filmar Elvis da cintura para baixo. Entretanto, isso não durou para sempre, porque surgiram muitos outros que seguiriam e se afundariam numa depravação muito pior do que esta. Quanto mais depravação nós permitirmos entrar em nosso lar e quanto mais comprarmos suas mercadorias, menos nós enxergaremos nossa inocência enquanto nação. Passamos do seriado Andy Griffith Show para o programa The Jerry Springer Show, de Lassie para a MTV. Até mesmo os desenhos animados cativam nossas crianças e as ensinam a viver uma vida rebelde. Algum lugar dentro de nós torna-se uma nação passiva e insensível. Mas como nós chegamos a este ponto? A nação egocêntrica. Certos países estão obcecados pelas drogas, chegando ao extremo de legalizar a maconha para propósitos medicinais, ou seja lá o que for. Nos Estados Unidos, vivemos num tempo em que nosso governo reconhece o humanismo secular, mas considera inconstitucionais certas coisas, tais como os 10 mandamentos exibidos em edifícios públicos, as orações nas escolas e as palavras sob Deus contidas no juramento de lealdade à bandeira do nosso país. Chegamos ao ponto de concordarmos com casamentos de pessoas do mesmo sexo e até permitirmos casais homossexuais adotarem crianças para tentarem construir uma assim chamada família normal. Como chegamos a esse ponto em nossa sociedade? Vivemos numa era pós-cristianismo, onde a violência é conclamada na música, na televisão, nos filmes, na literatura e nos videogames. Na verdade, em todo lugar que uma pessoa jovem for, ela encontrará uma cultura que adote a violência. Esta cultura tóxica só torna nossas crianças insensíveis à brutalidade do comportamento violento. Quando a maioria de nossas crianças saírem do ensino fundamental,
Elas já terão testemunhado 8.000 assassinatos e 100.000 outros atos de violência na tela da televisão. Em 1961, o filme Amor, Sublime Amor ganhou o Oscar de melhor filme. Lembro-me o quanto este filme mostrou-se violento para os espectadores daquela época. Em Amor, Sublime Amor, membros de gangues se vestem com ternos e perseguem uns aos outros trocando tiros. Compare-o com o filme de sucesso Pulp Fiction, Tempo de Violência, no qual a violência é aplaudida diante das telas dos cinemas. Dave Grossman, em seu livro On Killing, sobre o fato de matar, o custo psicológico de aprender a matar em guerra e na sociedade, argumenta que a cultura popular está literalmente treinando os jovens a matarem do mesmo jeito que soldados militares são treinados para matar. Devido ao fato da maior parte dos humanos ter uma aversão inata para matar um outro ser humano, Grossman diz que o militarismo deve insensibilizar os soldados para que eles matem, levando-os a vencer esta aversão embutida, expondo os soldados a imagens constantes de violência e brutalidade. Jovens recrutas logo aceitam a destruição, a violência e a morte como modo de vida. Grossman continua dizendo: da mesma maneira, a juventude de hoje é exposta a essas mesmas imagens, paulativamente, insensibilizando-se com o horror. Consequentemente, as imagens tornam-se menos chocantes e mais aceitáveis. Aqueles que são expostos a essas imagens tornam-se progressivamente acostumados com elas até que a aversão embutida a tais imagens seja desfeita. Lembramo-nos como se fosse hoje das terríveis mortes que aconteceram no Instituto Columbine, no Colorado, Estados Unidos da América, por causa da poderosa influência de jogos violentos de videogames. Bruxaria e ocultismo também são populares entre nossos jovens. A popularidade de programas que orientam nossas crianças sobre a bruxaria as tornam insensíveis ao terrível mundo do ocultismo. A série de livros best-sellers e a série de maior sucesso em filmes, Harry Potter, é prova de que esse movimento está crescendo entre nossos jovens. Este fenômeno tem apresentado milhões de crianças a jovens bruxas, feiticeiras e ao diabo, e essas crianças são levadas a acreditar que a bruxaria é algo divertido, animado e inocente. Como nação, estamos consumidos pelo álcool, pela vulgaridade, pornografia e pelo aborto por exigência. Agora, com apenas um clique num botão, qualquer tipo de porcaria ou prazer pecaminoso imaginável pode ser encontrado. Uma lista de programas homossexuais são enfiados em nós garganta abaixo, enquanto todos os dias nos tornamos cada vez mais contra Deus e contra Cristo. Eu acredito que, a fim de sabermos aonde estamos indo, temos que entender de onde viemos. Nós não entramos nesse estágio da noite para o dia. Isso aconteceu de pouco a pouco, muito sutilmente, pouco a pouco, nós vamos permitindo que nossa moral e nossos valores cristãos sejam retirados de nós. A perda da inocência. Quando Deus colocou esta mensagem no meu coração pela primeira vez, eu estava muito perturbada com as coisas que estava ouvindo todas as semanas com relação aos lugares em que iria ministrar. Era como se o povo de Deus estivesse ávido por qualquer poder ou autoridade e estivesse lutando profundamente contra a falta de coragem e a depressão. Eles pareciam estar conformados com o que estava acontecendo na vida deles. Satanás estava usando a doença, o divórcio, as drogas, o álcool e muitas outras coisas para despedaçar famílias. A coisa mais perturbadora para mim era que ninguém parecia saber como tudo isso estava acontecendo, e muito pior, ninguém sabia como orar e trazer a mudança no coração dessas pessoas. Parecia que estas pessoas haviam desistido ou não estavam vendo nenhuma diferença. Não havia nenhuma esperança ou fé, e, consequentemente, nenhum quebrantamento ou milagres. Ao ler a passagem que abre o capítulo de 2 Timóteo 3, qualquer um pensaria que Paulo estava descrevendo esta nossa sociedade contemporânea.
Ele descreve profeticamente de maneira muito clara a exata hora que estamos vivendo hoje. Eu me lembro perfeitamente, após sair de um culto uma noite, quando uma mãe veio até mim com lágrimas rolando em seu rosto, porém com um olhar de repulsa e determinação. Ela me disse: Jode, você me enlouqueceu esta noite. Eu congelei em meus passos e pensei comigo. Eu congelei meus passos e pensei comigo mesma: alguém, socorro! Eu tentei me manter contida e inabalada, sem saber o que aquela senhora estava prestes a dizer ou fazer. Eu disse a ela: eu fiz isso? Como eu fiz você enlouquecer? Ela disse: meu filho é alcoólatra, usuário e traficante de drogas. Ele me rouba, me humilha e eu já havia desistido da salvação do meu menino. Então ela continuou: eu o amo e quando ele nasceu, eu o entreguei a Deus para que ele fosse usado pelo Senhor e, portanto, o diabo não vai tomá-lo de mim. Quando você começou a pregar sobre Mateus 11:12 e a clamar a fé violenta para recuperar seu bem de volta através da palavra de Deus e do exercício da fé violenta pelo Espírito, eu disse: é isso. Este é o meu filho e o diabo não vai tê-lo. Ele pertence a mim, ele pertence a Deus. Você me enlouqueceu e em nome de Jesus eu vou ter o meu filho de volta. Eu fiquei emocionada em receber uma carta semanas mais tarde daquela mãe, dando-me o seu testemunho da graça de Deus na vida de seu filho. Glória a Deus por ela ter seu filho de volta. Deus é sempre movido pela nossa fé e ele sempre honrará e reagirá a esta. A palavra também nos recorda que as pessoas possuiriam uma aparência de piedade, mas que negariam o poder de Deus. Portanto, Paulo previne Timóteo: destes, afasta-te. Não passe tempo com essas pessoas, não associe-se a elas. Muito importa com quem você anda, pois muitas vezes as pessoas que você pensa serem suas amigas transformam-se em suas maiores inimigas. Portanto, tome cuidado com quem você anda. Paulo dá instruções mais além a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, segundo Timóteo 3,14. Quando nós éramos crianças, as regras que nos davam e as linhas que tínhamos que seguir em nossa família não eram uma escolha. Nós obedecíamos porque Deus nos deu pais tementes ao Senhor que nos ensinaram a palavra, profetizaram em nossas vidas e creram que economizar a vara estragaria a criança. Veja Provérbios 22:15. Nós tivemos que aderir a estes princípios porque estes foram os mesmos princípios que ensinaram a nossos pais e eles funcionaram. Paulo diz: porque não ignoramos os seus ardis, os ardis de Satanás, 2 Coríntios 2:11. A alegria do diabo é nos interromper, derramar a confusão em tudo que é precioso para nós e destruir nossa vida conforme a conhecemos. Uma das razões pelas quais encontramos nossa vida em uma grande confusão é que nos tornamos tão absorvidos com o que a sociedade considera politicamente correto que começamos a ter vontade de lançar janela fora nossas convicções e, por vezes, nosso senso comum. Igrejas praticam tanto a tolerância que o pecado é tolerado e aceito, quando o que deveria ser aceito é o homem, não o pecado. Pecadores devem se sentir aceitos e acolhidos numa igreja, mas não devemos permitir que eles sintam-se confortáveis na situação de pecado. Nós estamos nos esquecendo da magnitude do custo do sangue de Cristo. Nós nos submetemos a filmes que corrompem nossa família, permitimos em nosso lar programas de televisão que zombam de qualquer coisa que seja considerada santa ou sagrada para nós e trocamos nosso tempo gasto com orações a Deus, louvor, adoração e leitura da palavra por reuniões, jogos de futebol e diversão com a família. Por favor, não me entenda mal. Certamente não há nada de errado com uma diversão saudável entre família, mas há algo de errado nisso quando essa diversão retira de nós o tempo que deveria ser dedicado a Deus. Recordando, nos anos de 1960, os americanos estavam em paz com o mundo.
Essencialmente, nós estávamos muito ocupados perseguindo o sonho americano. Um ótimo trabalho, um bom carro, uma casa, 2 filhos e um cachorro. Os americanos começaram a acreditar na ideia de que seus filhos teriam mais do que nós tivemos quando crianças e tornaram-se consumidos pelo dólar todo-poderoso. Este tempo ficou conhecido por ser um tempo de declínio dos valores morais e aumento da imoralidade e desrespeito pela autoridade. Um amigo meu, cujo pai era um líder renomado da igreja durante a década de 1960, disse-me que perguntou uma vez a seu pai por que a maioria de nossas liberdades religiosas foram tiradas de nós e por que a moralidade declinou. Ele perguntou a seu pai: Pai, onde estava a igreja durante esses tempos? E seu pai respondeu: Filho, nós escrevemos cartas aos nossos senadores e membros do Congresso e confiamos que eles fariam a diferença, mas eles não fizeram. Houve ainda um outro movimento radical durante os anos 60. Este acontecimento envolveu a igreja. Ele chamou-se Movimento do Povo de Deus. Nós começamos a ver um avivamento poderoso levantando-se e fomos motivados a ver Deus operando em nosso meio. O movimento pentecostal e o movimento carismático começaram a emergir e o Espírito Santo começou a ser introduzido de um jeito tão impressionante que barreiras denominacionais começaram a ser derrubadas. Nós vimos a igreja reunir-se como nunca antes, mas mesmo com o poderoso trabalho de Deus, ainda houve alguns que se tornaram duros, críticos, implicantes e, claro, apáticos. Em 2 Timóteo 3, 1 ao 5, Paulo lista 18 características para descrever a atitude da humanidade no fim dos tempos. Amantes de si mesmo, egoístas, soberbos, egocêntricos, amantes do dinheiro, ávidos por dinheiro, avarentos, alardeadores, brigões, cheios de palavras arrogantes, orgulhosos, arrogantes, presunçosos, autoritários, blasfemos, oradores do mal, profanos, insultantes, que usam palavras de baixo calão, desobedientes aos pais, rebeldes, descompromissados, descontrolados, mal agradecidos, ingratos, ausência de apreço, profanos, ímpios, irreverentes, que não abraçam o sagrado, sem amor, cruéis, severos ao extremo, insensíveis, irreconciliáveis, recusam-se a fazer as pazes, recusam esforços na reconciliação, caluniadores, espalham notícias falsas e maliciosas, sem domínio próprio, homens de paixões incontroláveis e imorais, violentos, selvagens, sem princípios, inimigos do bem, que odeiam tudo ou todos do bem, totalmente opostos à bondade de qualquer forma, traidores, desleais, teimosos, impulsivos, obstinados, imprudentes, presunçosos, de pretensões vazias, orgulhosos e, finalmente, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, os que amam prazeres sensuais, mas não a de Deus, mas não a Deus. Talvez você esteja pensando, certo, é assim que a nossa sociedade chegou a um estado tão baixo. Mas o que isso tem a ver com a minha situação? Eu fico muito feliz por você se fazer essa pergunta. O alcance de Deus. A razão que o leva a ter este livro em suas mãos é a busca por algo. Você tenta alcançar a verdade e as respostas para as questões que você tem, o que somente pode ser encontrado em Cristo. Paulo disse em Filipenses 3,12: Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo lembra a experiência de seu caminho para Damasco, quando ele literalmente foi derrubado de seu cavalo. Ele soube nesse momento que ele havia sido alcançado. Ele também soube quem o tinha alcançado. A resposta de Paulo foi: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6.
Deus havia alcançado Paulo para que ele pudesse pregar aos judeus e aos gentios. A palavra alcançar significa prender, pegar ou agarrar. Por exemplo, um oficial da polícia lhe alcançará ou prenderá se você cometer um crime. Quando Paulo escreveu aos cristãos em Filipe, ele os disse que seu objetivo era abraçar o propósito pelo qual Deus o havia alcançado. A partir do momento que Deus lhe alcança e você conhece a verdade, você é responsável pelo que sabe. Deus tem tomado sua atenção e o Santo Espírito repousa suas mãos sobre ti. Você precisa se levantar de sua complacência e tomar posse do que é seu, sem mais recusas. Deus tem um plano para a sua vida, seus filhos e seu ministério. Ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. A palavra de Deus lhe dá ânimo para progredir e saltar para o lugar da vitória e maturidade. Assim nós viveremos novamente e entenderemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Hebreus 6:1. Talvez ele tenha lhe alcançado para que você lute por alguém que está muito abalado ou muito ferido para lutar por si mesmo. Talvez ele tenha alcançado você para livrá-lo da calmaria patética que você se encontra. Ou talvez ele tenha lhe alcançado para que você o busque de um jeito que esteja além de sua compreensão. Qualquer que seja o caso, eu sei que algo foi agitado em seu interior para que você busque tudo o que Deus tem para você. A despeito de todas as notícias de melancolia e desgraça que você ouve, não cometa erros. Deus ainda está no controle. Ele procura por aqueles que vão no poderoso nome de Jesus e resgatam territórios, cidades, regiões e países em seu nome e sua glória. Ele quer você. Você está pronto? Se sim, mude sua postura, cinja sua mente e vamos poderosamente tomar posse do reino de Deus. Até o próximo capítulo, se Deus quiser.